Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal Costurando Fácil. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos costurar juntas um vestido com um babado franzido embaixo. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. E para fazer esse vestido eu usei uma viscose estampada. Como ela é estampada, ela não precisou de forro porque ela não ficava transparente. A dica das viscose, a estampada, como é um tecido que amassa bastante, estampada ele não aparenta tanto o amassado, né? A lisa ela marca mais aquele amassado. E por ser uma estampada, uma estampa escura também, ele não ficou transparente. Então eu não precisei fazer um forrinho. Eu fiz um forrinho dele mais curtinho, só por questão do acabamento aqui em cima, fica mais bonito e mais fácil também de vocês fazerem. Mas se ele fosse transparente, eu poderia fazer esse forrinho todo o tecido de baixo aqui que eu fiz aquele revel inteiro até o final ali, até iniciar o babado, com um tecido de forro mesmo. Por exemplo, eu usei uma viscose, vocês podem usar um crepe também. Como o crepe tem a transparência, vocês vão ter que fazer um forrinho até lá embaixo. Eu fiz o forrinho curtinho porque senão ficava transparente. Tá, então, bora pro passo a passo? Aqui, meninas, eu tô começando a fazer a modelagem básica. Então, é aquela base do nosso molde, né? Eu preciso ter as medidas do meu corpo para mim criar aquele modelo. Se eu não tenho nenhuma peça no meu guarda-roupa ali que seja parecida, ou os tecidos também não são parecidos, eu vou criar aquela base novamente. Então, no nosso curso Estilista Completa tem o passo a passo de como criar essa base ali do corpo, né? Tanto de como fazer a peça a partir da costura, quanto na parte da modelagem. Então, ali eu tô fazendo toda aquela base do meu bolo que a gente fala, né? Que é criando aquela base que depois tu vai vir com as alterações. Então, sempre fazendo o molde pela metade, porque o outro lado é espelhado. Então, eu vou fazer a minha base de corpo para depois eu vir alterar ela. Então, sempre tirando as medidas do corpo da pessoa para a gente alterar ali conforme o modelo. Então, é como uma receita de bolo, a gente vai seguir sempre aquela receita para qualquer pessoa, só inserindo as medidas novas de cada pessoa. Ou se fosse uma industrial, também seguiria pegando as medidas da tabela industrial e colocaria ali naquela receita. Então, eu fiz a base do meu vestido, tanto frente quanto costas, para depois eu começar a alterar ela. Sempre na metade do meu corpo ali para o outro ser espelhado, né? Então eu tô fazendo a frente e já fiz as costas ali em cima. E depois eu já vou fazer essa alteração, que é a cobertura do bolo que a gente fala, né? As alterações são a cobertura do bolo, se é manga bufante, né? Se é vestido rodado. Ali, ó, como ele fica um pouquinho mais evasê, eu soltei ele um pouco para fazer o rodadinho. Dei uma subidinha ali embaixo, para não ficar aquele bico lá embaixo, né? E agora aqui em cima eu tô alterando ele para fazer um degote canoa. Ele vai ser um modelo mais fechadinho, né? E é um modelo bem básico, ó. Sempre anotando todas as informações no molde para vocês acabarem não esquecendo, daqui a um tempo acaba não lembrando mais de tanto molde que a gente faz, né? Então, vai sempre anotar todas as informações. Ali eu tô anotando a informação do babado embaixo. Aquele babado, como eu vou fazer franzido, ele é como uma cortina. Vocês vão fazer sempre o dobro ou o triplo dele, para ele ficar bem franzidinho. Então, se eu quero pouco franzido, eu vou botar o dobro. Se eu quero muito franzida, eu vou botar o triplo. E ali eu fui cortando só o risco de fora do meu molde, porque frente e costa deles estão junto ali. Porque depois que eu vou separar. Então, o tecido ali, eu peguei ele orelha com orelha, dobrei em dois e dobrei de novo. Eu peguei as duas pontas e dobrei juntas. Aqui embaixo ele tá dobrado, ó. Lá onde eu tô cortando ele tá 4 tecidos. E os 4 estão abertos ali, tá? Então, eu usei de régua a minha mesa mesmo, emparelhando ele. Vocês podem riscar com esquadro também, né? Mas como hoje tem mais prática, eu deixo ele bem encostadinho e vou usando a minha mesa como régua mesmo para alinhar ele. E vou tirar uma tira comprida, porque eu vou fazer o meu babado de toda aquela tira ali, para me aproveitar bastante, para ele ficar bem franzido, tá? E agora, para mim fazer o meu molde ali do meu corpinho, tinha dado um problema no vídeo e eu mostrei pra vocês de novo como é que eu cortei, tá? Então, eu botei o tecido orelha com orelha e dobrei de novo as duas orelhas pra ele ficar em 4 partes o meu tecido. A orelha com a outra orelha, né? Direito com direito. Dobrei em 2, ficaram em 2, depois eu dobrei de novo pra ficar em 4. E eu risquei só o molde das costas, depois cortei
tirei o meu molde das costas e depois eu fui cortar só a minha frente, porque o que mudava? É só degote, ombro e cava. Eu vou fazer de novo esse processo agora ali no revel, tá? Porque esse modelo a gente vai fazer um forrinho mais curtinho. Ele tem que ficar no mínimo um palmo ali abaixo da axila, gurias, pra ele ficar pegando toda essa parte do busto. Até porque fica mais bonitinho, a emenda não fica aqui por cima do peito, né? Ela fica bem embaixo do peito e não aparece. Então eu vou riscar toda a volta do meu molde ali, ó. Esse molde, como o meu ali tá sem costura, eu tô aumentando todo 1 centímetro da costura. Tirei a parte das costas que eu cortei ele, ó, porque o que muda é degote, o ombro e a cava, que são mais degotados. E risquei de novo. Então o tecido tá dobrado em 4, igual eu dobrei lá embaixo, ó. Tava a orelha com a outra orelha em 2 e dobrei de novo. E assim eu vou cortando toda a volta do meu tecido, ó. Eu fiquei com 2 costas na dobra, ó. Agora eu tiro uma costa de dentro e vou cortar o outro, transformando em frente. Porque assim fica muito mais fácil do que vocês dobrarem tudo de novo e riscar tudo de novo. Você só tem que alterar aquela parte, tá? Então ali eu já tô com o meu vestidinho e já tô com o meu forrinho, ó. Por exemplo, dependendo do tamanho, a gente consegue tirar o revel do lado, ó. Tava mostrando ali de opção pra vocês, dependendo do tamanho da pessoa. Tá, eu deixei aquela tira comprida porque eu acho que eu aproveito mais o tecido depois. Eu posso fazer até alguma coisinha pra Agnes, né? Então, eu já tirei os babados, já tirei a frente e costas do meu vestido e o meu revel. Agora eu já posso costurar, porque ali aquela parte vai franzidinho. Então, primeira coisa é overlock, tá, gurias? Overlock é essencial pro acabamento, né? Porque aquele tecido, essa viscose, ela desfia muito. Então, a gente tem que passar overlock toda a volta. Quem não tem overlock, o que pode fazer? Pode fazer um zigue-zague, toda a volta um zigue-zague bem fechadinho. Só que o que acontece? Às vezes o zigue-zague ele vai ficar ali, né, desfiando ainda, daí tu vai ter que passar 2 ou 3 vezes e ainda vir com a tesoura cortando. Então, vale a pena o investimento de uma overlock, tá, meninas? Até vocês podem comprar uma usada, aquelas verdinhas chinesinhas também são ótimas, tá? Eu tenho também das verdinhas e tenho essa industrial. Mas como eu tenho a industrial que é 4 fios, eu dou preferência por usar ela, mas senão a gente usa a verdinha também, tá? Então, primeira coisa, ali trocando as linhas, sempre cortar rente ao rolo, dar um nozinho pra gente puxar aquela linha, que daí a gente não perde todo o caminho ali, né? Não vai perder nenhum caminho. Sempre tirando só da agulha, porque o nozinho não passa na agulha, e depois vamos com a pinça botar na agulha. Lembrando, tá? Esse tecido é viscose, vocês têm que lavar eles, tá? Nem que seja dar uma molhadinha só lá e botar e estender. Não precisa lavar bem assim, né? Só ele de molhar e já secar, ele já encolheu, tá? Que ele pode encolher até 10 centímetros. Então, primeira coisa ali, eu vou passar o overlock toda a volta. Como ele é forrado, então essas partes onde ele vai ficar por dentro aqui, degote, ombro, cava, a gente não precisa passar over, porque ela vai ficar por dentro. Então, eu vou passar over ali só na lateral do meu vestido e na parte de baixo, tanto do revel quanto do vestido. Tanto faz ali se vocês botarem a parte estampada pra cima ou a parte do avesso do tecido pra cima, tá, gurias? Primeiro pra gente pegar a prática. Sim, nas fábricas pedem pra ficar de um lado só, porque ele muda a tua overlock, tá? Mas de primeira, assim, pra gente tá começando, né? Vamos aos pouquinhos, daí a gente cuida, não tem tanto problema. Tu deixar ou direito pra cima ou avesso na hora de passar essa overlock. Eu vou passar ela toda separada, tá? Tô passando ali nas laterais e na parte de baixo, mas tudo separado, ó, o vestido da frente, o vestido das costas, o revel da frente, o revel das costas, toda a volta dele ali, pra ele parar de desfiar. Naquele meu babado, a tira do meu babado, eu também vou passar ele toda a volta, tá? Tudo isso pra ele não ficar desfiando depois, conforme eu vou lavando a roupa, ela vai desfiando, né? Então, é preciso fazer esse overlock na volta ali. Ali, como o babado eu não tinha cortado a orelha, ó, daí eu boto só a orelha bem na minha navalha e corto direto. Vocês podem cortar lá na hora que vocês estão cortando lá na mesa, tá? Como eu já tenho mais prática, eu miro direto ali na parte da orelha e corto ela fora, como é uma parte reta, né? Mas se não, o bom é vocês cortarem lá também pra ficar bem certinho ali as medidas, né? Pra não acabar um cortando mais que o outro. Então, a gente faz tudo separado primeiro, que assim depois eu só fico em outra máquina, porque ele vai ser todo na reta. Então, vou botando a linha da reta, a guria sempre ela vem lá de cima, desce, volta lá em cima e desce de novo. Ela sempre vai fazer esse caminho, tá? E essas mais antigas, elas não têm o passo a passo. As outras ainda têm o passo a passo, né? Sempre cuidando a bobina de vocês, se é bobina baixa ou bobina alta também da máquina de vocês, tá?
Então, a primeira coisa ali no meu modelo, eu vou pegar o tecido e vou botar direito com direito. Então, eu peguei as costas e botei direito do revel com o direito da parte do meu corpo e vou costurar a curva do degote. Como esse tecido ele é bem fininho, bem molinho, eu consigo esticar ele, ó. Ele tava curva ali e eu consigo esticar ela para ela ficar mais reta. E vou fazer toda a curva ali do meu degote. Ali também na curva da cava a mesma coisa, ó. Eu venho costurando e dou uma esticadinha nele, ó, para ele ficar mais reto. Igual, ele é bem curvo, então eu tenho que ir parando e girando ao mesmo tempo com a mão e girando ali no volante, tá? Se não controla o pé ainda, vai girando na mão e no volante. Ali, gurias, eu tô trocando a minha agulha. Primeiro, porque esse tecido, como é viscose e ele é estampado, o que acontece quando bate a agulha? Se a agulha tá meio rombuda, que a gente fala com um biquinho, a gente tem que trocar ela porque ela fica puxando um fiozinho branco assim no tecido. Se ele puxa um fiozinho branco assim no tecido, esses mais escuros aparentam mais. Então a gente troca essa agulha, tá? Pra ela não ficar ali puxando o fio. Ó, eu vi ali que ela tava puxando o fio do lado do interno no revel. Então daí eu resolvi trocar essa agulha já pra ele não ficar com aqueles fiozinho branquinho assim puxando o fio. Então vou continuar ali costurando só nas minhas cavas e no meu degote. Dou retrocesso sempre lá no início e no fim, né? E não vou costurar os meus ombros, ó. Costurei tudo na volta da cava e na volta do degote. E agora eu vou fazer a mesma coisa na frente, ó. Fiz na frente e fiz nas costas a mesma coisa. Vou costurar ali só na parte do degote. Bota a largurinha da sapata, sempre a gente vai usar, né? Dou retrocesso ali no início e no fim. E tem a curva, dá uma esticadinha. Como esse tecido é fininho, eu consigo dar uma esticada melhor, tá? Às vezes o tecido é um pouco mais grosso, então eu não consigo esticar bem. Então eu tenho que ir acompanhando, meu pé vai acompanhando com a minha mão ali, né? Tanto na curva ali da cava, quanto na curva do degote, tá? Fiz as minhas curvinhas, ó, fiz a curvinha da cava também. Agora eu vou fazer da outra cava ali. Então, se o tecido não permite, ou posso ir girando no volante e girando a mão também. Porque se eu fincar a agulha e virar, ele vai ficar quadrado, né? Eu tenho que acompanhar o meu corte. Então, depois de eu ter costurado ali na volta das cavas e no degote, eu vou dar aquele piquezinho. Pode ser com a tesoura grande também, para vocês não perderem o fio da pequenininha, tá? Vou fazer uns piquezinhos ali na volta. Pode ser um bem no meio da curva e um dedo mais ou menos para cada lado, ou venho bastante piquezinhos assim na volta para ele se desvirar melhor, assim fica mais fácil para ele se desvirar. Porque se vocês não dão esse piquezinho e só desviram, ele fica repuxado. Então a gente dá esses piquezinhos para ele se desvirar melhor. Quem quiser pode passar lá no ferro também para ele ficar bem marcadinho, tá? Também tem a opção de passar aqueles pespontinhos por dentro, né? Esse no meu ali eu não achei necessário, tá? Mas dependendo do tecido, ele fica muito leve, fica saindo pra fora, então daí a gente passa aquele pespontinho. Então a primeira coisa que eu fiz ali é virar direito com direito, tanto das minhas costas quanto da minha frente. E eu peguei na parte do corpo, direito com direito, e peguei nos ombros ali por dentro do ombro das costas e abracei aquele ombro ali, pra ele fechar só na parte do ombro. Assim, quando eu desvirar, ele vai ficar o acabamento bem bonitinho, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, ó, Grace. Isso eu vou fazer a mesma coisa ali do outro lado também, ó. Ó, cuidar para ele não ficar com um biquinho, né, ali, ó. Se ele ficar com um biquinho dos lados, a gente tem que passar uma costurinha, que é que ficou um maior que o outro, ó. Ali, então, ó, botei direito com direito. E eu vou pegar por dentro do meu revel e vou puxar ele, ó. Puxo ele para ele abraçar aquele ombro ali. Então, aí em cima ficou os 4 tecidos juntos. Deixa os 4 juntos, cuida para não descer um nem o outro. E empurro bem os cantinhos, ó, com a pontinha da tesourinha, para ele não sair do lugar. E para ficar bem no meinho também, tá? Daí ali na hora de desvirar a gente vê, ó. Às vezes pode ser que o tecido ficou, tipo, a costura aparecendo. Então daí a gente desmancha, foi no caso ali, um ladinho ficou a costura um pouquinho aparecendo. Daí a gente desmancha ela e dá uma endireitadinha para ela ficar bem no meinho. Porque senão fica, aquele forrinho fica espiando, né? Como ali o forro é do mesmo, não fica tão aparente, mas igual fica aparecendo a emenda da costura. Por isso eu tirei só na parte, não precisa desmanchar até o final, pode ser só naquela partezinha. Desvira ali de novo e vamos empurrar bem aquele cantinho, ó. Assim ele fica bem encaixadinho.
E o outro lado, ó, se ele ficar com um dentinho do lado, uma alça ficou mais larga que a outra, a gente vai pegar bem encostadinho naquela alça ali do lado avesso e vai diminuindo ele, ó, pra ele encontrar lá na cava de novo. Assim, ó, ele fica todo encontradinho. Então, são os erros que podem acontecer pra vocês aqui na largurinha das alças, tá? Depois de fazer esse acabamento da alça, eu vou fechar as duas laterais, ó. Eu uni o meu tecido direito com direito e vou fechar o revel quanto o meu corpinho do meu vestido. Então, eu botei sempre começando ali do revel, porque como o revel é mais curto, assim eu consigo encaixar mais fácil aqui na cava, abrindo uma costurinha para cada lado, tá? Então, eu encontrei direito com direito, costura com costura, deixar ele bem na pontinha, sempre usando a largurinha da sapata e dando retrocesso no início e no fim. E vou fechar toda a minha lateral ali do meu corpo. Vou fazer a mesma coisa ali do outro lado agora, gurias. Ó, sempre revisando se ficou bem certinha a costura de vocês, pra ver se não ficou nenhum buraquinho, ninguém escapou. E botei direito com direito também. Ali, como eu terminei ele outro dia, a agulha também tava puxando ali, né? Então, eu resolvi trocar de novo a agulha, porque eu vi que ela tava começando a querer dar uma puxadinha aqueles fios branquinhos, né? Então, sempre lembrando pra vocês, como é um tecido fininho, a gente vai usar uma agulha fina também. Essa daí pode ser um 9, um 12, dessa agulha, porque é uma viscose, é um tecido fino, né? Sempre aquela parte reta escrita da agulha vai ficar para trás, né? Sempre botando um paninho ali embaixo para quando vocês forem trocar para a agulha não cair ali dentro da máquina, né? Então, mesma coisa ali direito com direito, comecei do revel para baixo, porque assim fica mais fácil de eu encaixar ali no meio da minha cava. Vou abrir bem as costurinhas uma para cada lado e vou costurando todo ele. Bom também ali vocês puxarem o tecido ali atrás, para ele não repuxar, né? Porque isso de vocês ficarem regulando a máquina, vocês acabam desregulando ela. Eu prefiro a gente ficar puxando o tecido, ó, eu puxo lá atrás, assim ele não vai puxar o fio de volta, ele não vai franzir, né? Então, se vocês estão passando a costura e ela tá franzida, quer dizer que o tecido não tá regulado naquela máquina ali. Então, a gente testa no retalhinho antes, porque vocês têm que puxar atrás também, que assim, quando vocês esticarem, ele não vai mais estourar. Tá? Então, fechei ali todas as laterais dele, agora eu vou pegar bem no meio da cava e vou dobrar aquele revel. Quando eu estico todo ele, eu vou dobrar bem no meio da cava, ó. E daí eu vou segurar a cava ali do lado, ó, do outro lado também, eu peguei bem no meio da cava e dobrei, vai ficar os 4 tecidos juntos, dobrei bem no meio da cava. E eu vou costurar bem no meio da over ou entre a over e a reta ali, que é pra mim segurar aquele forro. Assim, quando eu vestir aquele forrinho, ele não vai erguer, né? Aquela roupa que a gente veste embola tudo aqui em cima. Ó, assim ficou caindo o meu revel ali. Quando eu vestir, ele não vai se embolar, porque eu passei aquela costura aqui no lado pra firmar, né? E agora ali embaixo eu fiz um piquezinho no meio da frente das costas. Botei costura da lateral com costura da lateral e achei o meio da frente das costas e fiz um piquezinho, que é pra marcar o meu meio pra depois eu vir com o meu babado, ó. Ali pra fazer o meu babado, eu vou botar o tecido direito com direito e fechar os lados menores do meu babado. Sempre para fazer o outro lado, ó, cuida para vocês não retorcerem ali, né? Puxar ele bem esticadinho e vou fechar os 2 lados menores dele. Tá? Dei retrocesso ali no início e no fim também, né? Que é pra mim fazer como se eu fizesse uma sainha menorzinha, né? E eu vou marcar também o meio da frente das costas ali, dando sempre aquele piquezinho pequenininho, né, gurias? Não vamos fazer muito generoso, né? Só um Vzinho, né? Só pra gente usar de guia ali. E a gente vai franzir esse tecido para ele encaixar depois lá no nosso vestido. Então, eu botei no ponto maior ali da minha máquina, se for 4 ou 5. E eu não vou dar retrocesso no início nem no fim, tá? Vou deixar aquelas linhas bem compridas no início e no fim, mesmo que é para depois eu franzir ele. Então, eu vou passar uma costura toda a circunferência, usando sempre a largurinha da sapata ali. Assim, ele vai ficar franzidinho. E agora, eu voltei para o ponto 13,5, que eu vou fazer a minha bainha embaixo desse círculo. Então, abre a costurinha uma para cada lado, ó, e eu fui dobrando só a overlockzinha para cima, ó, e fui passando bem no meio da over, que é a largura da sapata também ali, né? Fui fazer a costura na volta de uma bainha de 1 centímetro, tá? Como ele é reto, eu podia fazer vira e revira também, se eu não quero que fique aquela over aparecendo, tá? Como é um tecido bem leve, eu não quis fazer ali muito grosso, então eu dobrei só 1 centímetro igual, acho que ele não vai ficar aparente aquela overlock, né?
Então, esse eu resolvi fazer o acabamento com a overlock aparente do lado de dentro. Mas se eu não quero, eu viro ela de novo. Por exemplo, quem não tem overlock. Então, uma bainha tu vira e revira. Assim ela não vai ficar aparecendo nada e também não fica desfiando ali o teu tecido, né? Então, o acabamento também fica mais bonito. Então, cuidar para abrir as costurinhas uma para cada lado. E eu fui sempre cuidando da largurinha da sapata ali e fui fazendo todo o círculo dele. Fiz toda a minha bainha. Então, é como se eu estivesse formando uma sainha para encaixar lá no meu vestido. E agora, ali deu uma emboladinha no início, por isso que eu dei uma cortadinha ali da linha, ó. Mas eu tenho que achar a minha linha. Ou eu vou escolher a minha linha de baixo pelo lado avesso, ou eu vou escolher a minha linha de cima ali pelo lado direito, ó. Eu escolhi a minha linha de cima e eu vou puxando ela para ela ir franzindo, igual na live lá da toalha, gurias, que a gente fez. Então, só que agora um babado bem menor, né, do que aquela toalha. Então, a gente vai puxando ele para fazer um franzido. Se ele tranca de um lado, eu posso pegar do outro lado ali onde parou a costura, porque eu peguei onde começou. Agora eu pego de onde parou ali a costura e vou também puxar, só que pelo lado de cima. Se eu escolhi do lado da estampa, eu vou puxar pelo lado da estampa. E daí ele vai franzindo dos dois até se completar o círculo. Ele tem que fechar esse franzido do mesmo tamanho ali da circunferência da minha saia, do meu corpinho ali do meu vestido. Então essa sainha ela tem que franzir até chegar naquela partezinha do meu vestido, para mim encaixar eles agora. Eu posso sempre alfinetar também eles, né, gurias? Mas como já tem mais prática ali, eu tinha feito aqueles piquezinhos, então eu já fui encaixando direto, ó. Então botei bem costura com costura, acho o pique do meio com o pique do meio, ó, e eu vou distribuindo aquele franzido ali, ó, para ele se encaixar. Então eu já voltei lá na minha máquina no ponto 13,5, né? Estou costurando na costura reta normal. Então eu franzi aquele babado. O babado é bom deixar ele para cima na máquina, que assim fica mais fácil de vocês enxergarem, ó. E ali vocês veem que eu tô cuidando bem para aquelas dobrinhas do franzido, elas não dobrarem aqui pra dentro, elas têm que ficar tudo lá pra cima, porque senão fica um buraquinho lá do outro lado, né? Então tem que ficar tudo bem alinhadinho lá em cima, pontinha com pontinha. Então vou franzindo ele parelho, sempre de uma marcação a outra. Agora na quarta parte, a outra parte eu emendei, botei lateral com lateral e a minha agulha tá ali no pique, ó. E eu franzi encaixando ele naquele espaço ali. Então eu posso alfinetar todo ele, deixar todo prontinho e depois só ir na máquina também. Mas como a circunferência ali também era pequenininho ele, eu já fui fazendo direto, ó. Sempre cuidando para vocês distribuírem aquele franzido ali, né? Para ele não ficar um lado mais franzido e o outro lado não. Por isso a gente faz sempre essa divisão por 4. Tudo que vocês forem encaixar uma coisa na outra, a gente vai dividir por 4, que assim fica mais fácil. Não chega lá no final, um repuxou mais que o outro, você tem que desmanchar tudo e fazer de novo, né? Então assim a gente já sabe que vai dar certo, eles não vão ficar mais repuxados para um lado do que para o outro. Ali também, ó. Sempre botando o direito com direito, ponta com ponta. Achei o meu piquezinho, vou encaixar com outro piquezinho, ó. Se ele ainda não tinha ficado do tamanho, eu ainda puxo de novo aquela linha para ela franzir mais, até ele chegar naquele espaço ali que eu queria, naquela de um quarto, né? Então eu vou encaixando bem ele, bem as pontinhas ali, e eu tô costurando embaixo daquela costurinha que eu fiz. Porque aquela costurinha que eu tinha feito para franzir, eu já fiz ela bem coladinha no overlock ou em cima da overlock, gurias. E daí, assim, quando eu fizer a volta de novo, eu boto ela da largurinha da sapata, ela vai estar passando embaixo daquela costura. Então, ela nem vai aparecer aquela costura ali. Se quiser, no final, dá só para puxar aquela costura do franzido que ela vai sair. Porque ela não tá com retrocesso, só foi para ela se encaixar um tecido no outro, tá? Mas se tu deixar ela ali também, ali pelo lado de dentro, não vai ter problema ela bem em cima da over. Ela nem vai ficar aparente, né? E ela não vai ter mais função nenhuma. Então, se não deu retrocesso, ela não vai ter mais função nenhuma. A função dela foi diminuir aquele tecido pra conseguir encaixar lá no meu vestido, tá? Então, ó, fui sempre encaixando bem as pontinhas e chegou lá no final e deu retrocesso. Assim já tá pronto o meu vestidinho, ó. Ali eu desvirei ele, tá todo limpinho na parte de dentro ali, ó, com um franzidinho em cima, ó, babadinho. E aqui em cima fica todo o acabamento prontinho. E assim finalizamos o nosso modelo de vestido. Espero que tenham gostado do passo a passo, e se você ainda não faz parte do Estilista Completa, o link está aqui embaixo na descrição, onde explico detalhadamente de como fazer o processo
em uma peça. Na próxima aula trarei um novo modelo. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentarem o que acharam desse vídeo. Tchau, até a próxima!